Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos para a nossa meditação de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 14 e 18. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quando os discípulos do profeta João Batista vieram ter com o Senhor Jesus e perguntar a ele sobre o porquê dos seus discípulos não jejuarem, as circunstâncias em que eles estavam vivendo eram bastante difíceis. No capítulo 4, versículo 12 de Mateus, nós vemos que João Batista havia sido preso. Isto aconteceu em retaliação, porque João Batista falava contra os pecados do rei Herodes. Então, em virtude disto, João Batista havia sido preso e não muito tempo depois ele seria executado. Então, os discípulos de João estavam vivendo dias tristes, dias bastante preocupantes. E por outro lado, Jesus e os seus discípulos estavam pregando o Evangelho em plena liberdade, pregando as boas notícias de salvação por onde quer que eles fossem. E muitas pessoas estavam sendo alcançadas, entre elas os publicanos, como Mateus, que depois de convertido a Jesus, promoveu um grande banquete em sua casa, convidando muitas outras pessoas para ouvirem também a palavra de Deus. Então, os discípulos de João Batista muitas vezes estavam jejuando, estavam preocupados, enquanto que os discípulos do Senhor Jesus estavam se banqueteando. Conforme nós poderíamos ler no capítulo 11 aqui de Mateus, o próprio João Batista, em certos momentos ali na prisão, ele ficou em dificuldade de entender o que estava acontecendo. Mas então, neste momento aqui que nós acabamos de ler, é nesta situação que os discípulos de João perguntam a Jesus: por que nós jejuamos, e os fariseus também, enquanto seus discípulos não jejuam? Nós sabemos, meus irmãos, que os discípulos de João eram bem diferentes dos fariseus. Ao contrário, ainda que durante um certo tempo eles tenham continuado como um outro grupo religioso, eram pessoas aprovadas por Jesus. E o Senhor Jesus então lhes responde, mas sem qualquer palavra de censura, através de 2 ou 3 ilustrações. A primeira, a figura do noivo e da noiva, e a segunda, a do vinho novo e do pano novo. Então ele diz assim: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo será tirado, e então eles hão de jejuar. Ninguém põe um pedaço de pano novo remendando uma roupa velha. Do contrário, o pano novo romperia com a roupa velha e ela seria estragada. Da mesma forma, ninguém pega vinho novo, diz o Senhor Jesus, e coloca em odres velhos, aqueles recipientes de couro para se colocar líquidos. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, por causa da fermentação, o odre se romperia e se perderiam ambos, o vinho e o odre. Então, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Não se esqueçam da razão pela qual o Senhor Jesus conta essas 2 parábolas ou essas 2 ilustrações. Ele está respondendo aos discípulos de João, porque os discípulos dele, Jesus, não estavam jejuando naqueles dias. Ele diz: enquanto o noivo está na festa, é tempo de alegria.
Então, não é tempo de você jejuar, é tempo de você banquetear. Haverá um tempo em que eu serei tirado dos meus discípulos. Então, neste tempo, eles jejuarão. Neste tempo será mais apropriado. Isto é, na visão de Jesus aqui, o jejum seria mais apropriado num momento de tristeza, num momento em que os discípulos estivessem sentindo a sua falta, a necessidade da sua presença. Colocando de outra maneira, o Senhor Jesus está dizendo assim como colocar vinho novo em odres velhos, ou remendar uma roupa velha com um pedaço de pano novo, não é apropriado, assim também não é apropriado que agora os meus discípulos estejam jejuando. Mais tarde será tempo para fazer isso. Essas palavras do Senhor Jesus, meus irmãos, certamente foram palavras proféticas, porque vieram os dias em que o Senhor Jesus foi tirado e então os seus discípulos perceberam que haveriam muitas ocasiões em que deveriam jejuar também. E também são muito práticas, porque além destas coisas, nós podemos perceber essas palavras de Jesus, estas circunstâncias aqui narradas, ilustram a necessidade que nós temos de discernir que existem variadas experiências espirituais pelas quais os filhos de Deus passam e que, de acordo com as circunstâncias e de acordo com essas experiências também, os filhos de Deus entendem que há uma maneira apropriada de se comportar. É sobre isso, então, meus irmãos, que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje. Tomando o contexto em que essas palavras foram ditas, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa, então, que eu gostaria de considerar é como são variadas as experiências, as circunstâncias pelas quais nós passamos neste mundo como filhos de Deus. Existem dois grupos de servos de Deus mencionados aqui neste texto em que nós acabamos de ler: os discípulos do Senhor Jesus e os discípulos de João Batista. Nós não temos conhecimento exato das razões, mas naqueles dias de transição histórica, os discípulos de João continuaram a segui-lo, em sua maioria, por um bom período de tempo, antes de se tornarem parte de um grupo maior, do grupo do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que, durante bastante tempo, o número de pessoas que ficou sob a influência de João Batista continuou sendo grande. Cerca de 25 anos depois, na cidade de Éfeso, que ficava bem distante de Jerusalém, ali nós encontramos um grupo, quando chegaria o apóstolo Paulo, que ainda conhecia o batismo apenas de João, que não fazia parte ainda da igreja do Senhor Jesus. O fato, então, é que durante certo tempo, os discípulos de João continuaram a caminhar como um grupo separado. Aliás, parece que houve outros grupos também, porque lá em Lucas capítulo 9, nós vemos que o apóstolo João disse em certa ocasião a Jesus: Senhor, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e proibimos ele de fazer isso, porque ele não segue conosco. Então Jesus respondeu: não proíbam, porque quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Então Jesus não teve dificuldade alguma com o fato de que João continuava a ter discípulos. Ao contrário, nunca vemos o Senhor Jesus fazendo qualquer censura a eles, porque segundo Jesus pensava e ensinava, quem não é contra nós, é por nós. Então, esses dois grupos aqui estavam e vivendo em duas circunstâncias completamente diferentes. Durante certo tempo, o ministério de João Batista havia alcançado muitas pessoas. Multidões afluíram ele no deserto para ouvir a sua palavra, e por ele eram batizadas as margens do Rio Jordão. Até mesmo muitos fariseus estavam, pelo menos exteriormente, se submetendo à sua autoridade espiritual. E assim, o cumprimento de antigas profecias a respeito de João
como aquele que prepararia, a voz no deserto, que iria preparar o caminho do Senhor, estavam se cumprindo. Mas agora, este tempo de popularidade, digamos assim, havia passado. João estava preso. Alguns discípulos dele é que poderiam de vez em quando vê-lo. E depois que João foi preso, nos dizem os evangelhos, Jesus percebeu que havia chegado a hora do início do seu ministério. Então ele vai para a Galileia, faz residência na cidade de Cafarnaum, e dali ele e os seus discípulos começam a pregar por toda a região. Assim, para usar a figura desse texto, usada pelo Senhor Jesus nesse texto, o tempo da festa havia chegado. Os coxos eram curados, os cegos recuperavam a sua visão, os surdos ouviam, os cativos do pecado eram libertados, a salvação era anunciada. O que eu quero destacar com tudo isso, meus irmãos, é que temos aqui dois grupos, ambos servos de Deus, ambos de acordo com a vontade de Deus, mas que estavam vivendo em circunstâncias tão diferentes, em seu tempo, em suas circunstâncias, de qualquer modo estavam servindo ao Senhor. E meus irmãos, isto também não ilustra o fato de que na Bíblia nós vemos a mesma coisa acontecer com todos os servos de Deus nela descritos? Na Bíblia nós vemos filhos de Deus, homens de fé, vivendo nos mais diferentes tipos de situação. Situações de alegria e situações de tristeza. Situações de exaltação e situações de humilhação. De pobreza e de riqueza. Dias de paz e também dias de conflitos fortíssimos e perseguições. Às vezes nós vemos momentos de altos e baixos na vida dos filhos de Deus, como tantas vezes vemos em Abraão ou em Davi. Às vezes, alguns parecem ser bem-sucedidos em todo o tempo, na maior parte das vezes, como vemos em Josué, como vemos em Daniel também. Às vezes, a vida inteira de certos servos de Deus parece ter sido um vale de lágrimas, como Asaf, como Jeremias. Na carta aos Filipenses, nós lemos a respeito do apóstolo Paulo falando sobre si mesmo como alguém que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, pois ele já passara por todo tipo de circunstância, tanto de fome como de fartura, tanto de abundância como de escassez, tanto de exaltação como de humilhação. E também a carta aos Hebreus, a nos falar a respeito dos nossos antigos heróis da fé, aquelas pessoas cujas vidas são narradas no Antigo Testamento, homens e mulheres comuns, mas que pela fé subjugaram reinos, venceram inimigos, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, apagaram fogo, da fraqueza tiraram forças, alcançaram as promessas. Mas o mesmo autor, no mesmo capítulo, nos fala também a respeito de muitos outros que, pela fé, foram mortos, foram passados ao fio da espada, andaram errantes pelo mundo, maltratados, aflitos, necessitados, homens dos quais o mundo não era digno. Em outras palavras, os filhos de Deus passam pelas mais diversas circunstâncias neste mundo, mas têm todos uma coisa em comum: quaisquer que fossem as circunstâncias, eram servos de Deus, andaram pela fé, andaram em comunhão com o Senhor, e neste servir a Deus é que tiveram uma vida vitoriosa. Segundo, assim como são variadas as circunstâncias, variadas as experiências que nós, servos de Deus, passamos neste mundo, assim também são variados os meios pelos quais nós mantemos comunhão com o Senhor em meio a estas experiências. Com isto estou me referindo ao que está implícito nas palavras do Senhor Jesus. Ele diz para os discípulos de João: meus discípulos não estão jejuando agora, porque para eles não é tempo de jejuar, mas haverá tempo em que jejuarão.
Há duas observações que eu gostaria de fazer em relação a isto. A primeira é que Jesus pensa no jejum como um meio de expressar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, o nosso amor a Deus, a nossa necessidade de Deus. Em lugar algum nós vemos o Senhor Jesus dizendo que o jejum é uma coisa do passado, da antiga aliança, ou das velhas cerimônias religiosas e agora se tornou algo desnecessário. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus faz um fortíssimo contraste entre o pensamento de muitos e o pensamento dele a respeito do jejum, a maneira como ele próprio via a questão. Em Lucas capítulo 19 nós lemos de um fariseu que se gloriava de jejuar 2 vezes por semana. Este era um hábito muito comum entre eles. E a ideia exposta em Lucas capítulo 19 é que com esta prática e outras práticas religiosas que podem demonstrar devoção a Deus, eles achavam que estavam se tornando dignos de crédito aos olhos de Deus. Mas pensar no jejum como uma obra que nos torna merecedores de alguma coisa é uma visão muito limitada, como se fosse uma prática de autonegação, um sacrifício que nós fazemos diante de Deus e por causa deste sacrifício nós nos tornamos merecedores de alguma coisa. Era assim que os fariseus e muitas outras pessoas pensavam sobre o jejum, sobre a oração, os dízimos e todas as outras práticas devocionais que eles costumavam fazer. Mas não era assim que nosso Senhor pensava. Nesse mesmo texto, nós percebemos que ele olhava para o jejum como uma manifestação do que se passa na nossa alma, uma manifestação daquilo que vai no nosso coração diante de Deus. Era para ele, no caso aqui, uma expressão de tristeza, de anseio espiritual, de fome de justiça. Virão dias em que eu serei tirado, disse o Senhor. Virão dias em que não serão mais de festa, e neste tempo eles jejuarão. O jejum acontecerá, mas não como algo que é feito por costume, e sim porque suas almas sentirão necessidade, sentirão a minha ausência. Da mesma forma, meus irmãos, como nós vemos o jejum praticado por aqueles antigos heróis mencionados lá no Antigo Testamento. Nós vemos Esdras buscando a Deus com jejum e oração, pedindo proteção para a sua perigosa viagem desde a Babilônia até Jerusalém. Nós vemos Daniel jejuando em busca de uma melhor compreensão das Escrituras. Nós vemos Esther jejuando e pedindo que os seus compatriotas jejuassem também, diante de uma tarefa que ela se julgava incapaz de realizar, diante de um perigo iminente. Nós vemos o profeta Joel convocando o povo judeu para um jejum expressando arrependimento. Nós vemos Davi jejuando e orando pela vida do seu filho recém-nascido, que estava enfermo. E da mesma forma nós vemos também no Novo Testamento. Lemos sobre Paulo jejuando muitas vezes. Lemos sobre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, orando e jejuando e buscando a orientação, a vontade de Deus para o seu ministério. Nós lemos sobre as igrejas jejuando e orando em favor dos seus presbíteros. E em todos esses exemplos, nós vemos uma coisa em comum: jejum é a maneira de nós expressarmos a nossa fome de Deus, a nossa necessidade do Senhor, a nossa dependência dEle. Assim, portanto, como a oração, a meditação na palavra, o jejum não é uma coisa que se pratica para se ganhar méritos diante de Deus. É uma expressão da nossa necessidade espiritual. E é algo que se pratica naturalmente. É algo que acontece sempre quando nós temos desejos de Deus, anseios por mais da sua presença em nossa vida. Se não for assim, se nós pensarmos que o jejum é uma prática devocional mecânica, como algo a se fazer em troca de alguma bênção que nós desejamos, então ainda não entendemos o seu verdadeiro sentido. Terceiro,
nós devemos discernir os meios apropriados pelos quais nós desfrutamos melhor a nossa comunhão com Deus em meio às nossas experiências neste mundo. Para Jesus, na vida de seus discípulos, haveriam tempos de celebrar e tempos de jejuar. E é algo que nós precisamos aprender a discernir para nós também. Em todo tempo, diz a Escritura, é tempo de buscar o Senhor. Em todo tempo é tempo de orar, pois a Escritura diz: orai sem cessar. Também devemos meditar nas Escrituras de dia e de noite. E também devemos louvar ao Senhor continuamente. E tudo que nós fazemos em todo o tempo, devemos fazer para a glória de Deus, dando por meio de Jesus graças ao nosso Pai Celestial. E muitas outras coisas, muitas atitudes internas que são frutos da nossa fé no Senhor Jesus, nós devemos cultivar em todo o tempo. Em outras palavras, a nossa comunhão com o Senhor deve ser constante. Mas as maneiras, quero dizer, os meios pelas quais nós fazemos ou cultivamos a nossa comunhão com Deus, será determinado por vários fatores que contribuem ou não para a nossa experiência de vida pela qual nós estivermos passando. Porque a Bíblia diz que há tempo de chorar e tempo de rir. A Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de estar calado. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo de pedir e tempo de agradecer. Tempo de clamar e tempo de marchar. Tempo de celebrar e tempo de jejuar. Eu gostaria de citar 2 ou 3 passagens da Bíblia que ilustram aquilo que eu estou querendo dizer. Neemias capítulo 8, versículo 10 é a primeira, diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui, a palavra de Deus está nos contando sobre um dia maravilhoso na história de Israel, quando houve um grande despertamento espiritual na cidade de Jerusalém. O povo estava reunido na praça, ouvindo as palavras da lei do Senhor, e chorava muito. Era algo muito apropriado à ocasião, pois era dia de quebrantamento espiritual, dia de arrependimento, de volta ao Senhor. Mas os pastores de Israel disseram que eles não podiam ficar somente chorando, deveriam também se erguer, pois também era dia de perdão, e como dia de perdão, dia de alegria. Então a ordem do Espírito Santo por meio deles, por meio de Neemias, de Esdras e dos mais líderes foi esta: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado, porque hoje é dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas veja também o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Eu acho linda, meus irmãos, a maneira como o Espírito da graça revela a sua maravilhosa compreensão, a sua benevolência para conosco, pelo fato de que Ele entende os variados estados da nossa alma, os variados estados espirituais pelos quais nós passamos. Ele sabe que existem ocasiões em nossas vidas que sentimos necessidade de pendurar as nossas harpas e apenas orar. E então Ele não nos força a cantar nessas ocasiões. Somente diz que devemos abrir o nosso coração diante de Deus. No outro lugar, o Espírito Santo também diz: somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus, espera silenciosa, pois ainda o louvarei. Em outras palavras, existem certas ocasiões que nem orar nós conseguimos, e tudo que nós conseguimos fazer é estar em silêncio perante o Senhor. Concluindo, meus irmãos, no texto que nós estamos meditando nesta hora, nós vemos que as experiências pelas quais
os filhos de Deus passam neste mundo são as mais variadas. Tempos de conflito ou tempos de paz. Tempos de passarmos pelos mais profundos vales, pelos mais terríveis desertos, e tempos de abundância, tempos em que nos sentimos no alto do Monte Sião. Quais as implicações disso para nós? A primeira delas é que, seja qual for a circunstância que nós estivermos vivendo, nós devemos viver para Deus, viver em comunhão com Ele, viver em amor por Ele, viver em devoção a Ele, viver para servi-lo, para a glória dEle. E se for assim, se vivermos para a glória de Deus, independente das circunstâncias que estivermos vivendo, podemos saber que estamos dentro da vontade de Deus. E esta é a vida de vitória. João Batista terminou os seus dias na prisão. Ele foi decapitado por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus. Você diria que João Batista foi um profeta que fracassou? Você diria que este homem não viveu uma vida abençoada? O apóstolo Paulo, da mesma maneira, passou os seus últimos dias na prisão e igualmente foi morto por causa do Evangelho. Você diria que ele foi um profeta ou um apóstolo do Senhor que fracassou no seu ministério? É claro que não. Uma segunda implicação disto: não julgue a vida espiritual de qualquer pessoa com base nas suas posições, com base nas suas circunstâncias exteriores. Não fique pensando que o sucesso do ponto de vista meramente humano seja um sinal de bênção, e que o fracasso do ponto de vista meramente humano seja sinal do juízo de Deus sobre uma pessoa. Também não julgue a vida espiritual de um grupo eclesiástico pela sua popularidade ou não, porque os caminhos de Deus muitas vezes estão acima da nossa capacidade de compreensão. Não julguemos segundo a aparência. Segundo, se também são variados os meios pelos quais nós mantemos comunhão com Deus, em meio às nossas variadas experiências, primeiro, não se sinta obrigado a jejuar quando é tempo de festa. Não se sinta culpado quando o Espírito Santo leva outros a jejuarem, mas não está fazendo isso para você. E também não se sinta carnal e depressivo quando você estiver sendo levado a jejuar por causa da tristeza e ver que outros estão celebrando. Simplesmente busque a Deus conforme as suas necessidades, conforme a orientação que o Espírito Santo der a você em seu andar com Deus. Faça o que Deus orientar você. Segundo, dentro desse mesmo aspecto, entenda que assim como na sua vida, também na vida dos seus irmãos, há tempos diferentes, necessidades diferentes. E nós não devemos impor aos outros aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Deus tem seus meios de lidar com a vida de cada um dos seus filhos. Em terceiro lugar, se nós devemos discernir os meios apropriados pelos quais nós desfrutamos melhor a nossa comunhão com Deus, em meio às nossas circunstâncias variadas neste mundo, então nós precisamos entender que nós não podemos engessar as nossas práticas, fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito em nossa vida individual ou na igreja. Vinho novo, odres novos. Nosso grande problema é que muitas vezes nós pensamos que a forma externa de fazer as coisas é que são importantes, como se fossem a essência. O contrário também pode ser verdadeiro. Muitas vezes nós pensamos que mudando as coisas externas, o jeito exterior de fazer as coisas, é que nós vamos buscar ou vamos experimentar verdadeiras experiências espirituais.
Aquilo que é externo não é o mais importante no nosso relacionamento com Deus. Não é a essência. A essência é o amor para com Deus, é a fé em Jesus Cristo, é a esperança na palavra, nas promessas, nos mandamentos, nas orientações do Espírito Santo dadas na Bíblia Sagrada. É isso que Jesus valoriza, o Espírito, a palavra, a comunhão. Jesus valorizava as tradições judaicas. Todos os sábados ele estava nas sinagogas. Ele se assentava, tomava o livro da lei nas suas mãos e ministrava a palavra de Deus para outras pessoas, lendo e explicando. Mas ao mesmo tempo nós vemos também o Senhor Jesus completamente livre das tradições humanas que embaraçavam o caminho do reino de Deus. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento da mente de Cristo e aprender a imitá-lo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, porque em teu amor, por mandado do Pai Celestial, tu desceste do céu para nos ensinar as coisas do céu. Vieste nos ensinar a ter comunhão com o Pai. Vieste morrer na cruz e ressuscitar, para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Por isso nós te louvamos, pelo amor do teu coração, e louvamos por tudo quanto fizeste, quanto ensinaste, quanto demonstraste com o teu próprio comportamento, para que nós aprendamos de ti. Nós te louvamos porque quando tu subiste ao céu novamente, em obediência ao mandamento do Pai, o Senhor nos enviou o teu Espírito Santo, para que nós compreendamos aquilo que tem sido dado pelo Senhor para nós. Assim, nós queremos a cada dia, em qualquer circunstância, acima de tudo, ter comunhão com o nosso Deus e Salvador, com o Pai, com o Filho e com o seu Santo Espírito. Dá-nos a graça de, em toda e qualquer circunstância, lembrar que isto é o mais importante. E dentro de cada circunstância, Senhor, que nós tenhamos o discernimento da Tua Palavra sobre a maneira como devemos Te buscar. E buscando, como diz a Escritura, nós Te encontremos quando buscar de todo o nosso coração. Que rios de água viva fluam do nosso interior, pela ministração do Teu Espírito em nossa vida. É o que nós oramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e damos graças. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Espírito Santo seja com vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.